Doutora Balixionga, boa noite. Abel Chivucovuco deixa a Assembleia Nacional e, tal como fez questão de sublinhar, por um imperativo legal, ou seja, não poderia assumir a liderança do para já servir Angola se continuasse deputado na Assembleia Nacional. Então saiu e foram consigo outros 6 deputados que preferiu sublinhar também que não houve qualquer coação. Eles foram de livre e espontânea vontade. Boa noite, Leda. Boa noite, doutor. Boa noite, os telespectadores. Sim, Leda, em princípio é assim como dito pelo coordenador do Para Já Servir Angola, é cumprimento do imperativo legal e não era de esperar que os deputados não cumprissem então a lei. E nos termos do regimento da Assembleia Nacional, se fazem parte de um projeto político diferente daquele pelo qual chegaram à Assembleia Nacional, que é, no caso, a UNITA, terão de deixar. E pelo que entendi, deixaram agora, penso que 6, e deixaram mais. Leda, aqui podemos falar da livre vontade no sentido do compromisso com a política. A política faz-se com ética, mas a política também faz-se com sacrifício. E, portanto, um político que não está disposto a sacrificar-se pelos ideais do partido e pelo interesse de servir o povo, nunca será um bom político. E, portanto, não são nem o bem-estar e as benesses da Assembleia Nacional, é a causa. E penso que é nessa perspectiva que o coordenador diz que ninguém foi coagido. Está cumprida a lei, agora, naturalmente, outros... Fica esta vacatura, não é? Portanto, sim, destes lugares, destas pessoas que foram com o Abel Chivucovuco para assumir a liderança do Para Já Servir Angola, o que é que deverá acontecer do ponto de vista legal a nível da Assembleia Nacional? Em princípio, Leda, esse lugar deixado é preenchido pelos deputados na lista que vem imediatamente a seguir aqueles que ocuparam. Veja que normalmente a Assembleia vão à lista de deputados, é o número de deputados, portanto estamos a falar de 200 e tal, a UNITA teve 90, penso 90 ou 94, saem outros e então aqueles que vêm 95, 96 e assim sucessivamente. E portanto vai-se preencher, os lugares vão ser preenchidos, a Assembleia Nacional... Ficam os meios também, as viaturas? Tudo o que é relacionado aos benefícios e regalias dos deputados enquanto deputado deixam. Aliás, as viaturas são do Estado angolano e, portanto, são da Assembleia Nacional. Não, mas também sabemos que alguns não devolvem, não é? Mas sabemos que alguns devolvem, sim, com ética. Em princípio, aqui é preciso... Pois, mas aqui é preciso mesmo também depois chamar o IGAI, se tem competência, penso que tem competência para fazer isso, que é a Inspeção Geral do Estado. Públicos, é a Inspeção Geral do Estado, tem que fazer valer isso. Porque tem de deixar e tem que abraçar outros compromissos e, portanto, como disse o coordenador, também vamos falar se quer ficar com os carros, não vai para o Para Já. Fica na Assembleia, tem mais 2, 3 anos e, portanto, há que escolher. Doutor Albino Paquice, boa noite. Já foi dito também nesta mesa que Abel Chivucovuco é um animal político de referência, que se precisa ter bastante atenção, um homem determinado, que sabe o que quer, lutou muito para a legalização do Para Já Servir Angola, em momento nenhum desistiu desta iniciativa. É verdade, Leda, mas eu queria pedir boa noite a si, Leda, boa noite, doutor Balixionga. Eu equivocadamente, portanto, a semana passada disse que o secretário Pedro Filipe disse inverdades, mas era verdade o que ele estava a dizer. Portanto, quero pedir desculpa ao secretário Pedro Filipe, porque de facto havia um documento que tinha que sair do governo para a Assembleia Nacional, já foi inclusive, passou pela Assembleia Nacional, agora está novamente com o Executivo, portanto queria pedir desculpas ao secretário Pedro Filipe. Em relação a? Em relação ao pagamento dos 25%, portanto, do salário. O doutor Pedro Filipe disse verdade aquela semana e eu, de facto, portanto, queria pedir desculpas a isso, porque eu é que estava errado. Ok. Obrigada, doutor Paquice, pelo reconhecimento. O doutor Abel... Sendo assim? Sendo assim, portanto, o deputado, artigo 152, o deputado pode renunciar ao seu mandato mediante declaração escrita. O número 2 diz assim: o deputado perde o mandato sempre que, a linha C, filia-se em partido diferente daquele cuja lista foi eleito. Estes deputados do Para Já entraram na lista da UNITA e, a partir do momento em que o Dr. Abel Chivucovuco é legalizado o seu partido Para Já Servir Angola, eles efetivamente, como têm que fazer um trabalho, portanto, dentro do Para Já Servir Angola, não podem continuar na Assembleia Nacional. Portanto, é por isso simplesmente isso.
De resto, eu penso que, Leda, a pergunta que me fazes, sai muito reforçada, portanto, sai muito reforçado o quadro político do nosso país, que o Dr. Abel é de facto um animal político. Eu, deixa-me dizer-lhe, sem desprimor por todos os políticos que nós temos no nosso país, eu não sei se Angola tem um político tão forte como Abel Chivukuvuku. Tem muitos políticos, mas um político tão forte, o Dr. Abel está a rir. Mas diga-se que ainda não ganhou, né? Nem na UNITA ganhou na altura. E, portanto, também os fortes são aqueles que ganham, só essa parte, não é? Sim, está bem. Muito obrigado, Dr. Abel, muito obrigado. Não ganhou, mas diga-se que desde conhecer a situação social e política do nosso país, desde a luta que fez, a luta faz de facto essa pergunta, e desde um assunto muito forte que existe, que o Dr. Abel Chivukuvuku nada bem de um lado e do outro. Quer dizer, de um lado. O que quero dizer é o seguinte: ele dá-se muito bem com as pessoas da UNITA e dá-se muito bem com as pessoas do MPLA. Isso é bom Sem ou nos mau? esquecer, é muito bom. Sem nos esquecermos que no tempo da guerra, depois de haver aquela escaramuça cá em Angola, cá em Luanda, quem dava a comida ao Dr. Abel Chivukuvuku é o Dr. Fernando da Piedade Dias dos Santos, o Nandó. A esposa do Nandó é que fazia a comida que o Abel Chivukuvuku comia. Veja só como é que isso é interessante. Portanto, ele dá-se muito bem com todos eles e não podemos nos esquecer que o presidente tanto da República foi lhe visitar quando esteve doente no hospital. Ele dá-se bem com as pessoas. Portanto, eu penso que é muito importante isso, essencialmente Isso reforçar... é bom para a nossa praça política é também, muito bom. não é? Para a nossa praça política é muito Que bom. apesar das divergências do ponto de vista de Exatamente. ideias, opiniões e definições até para o país, demonstrar que enquanto homens é possível... Dão-se dialogar. bem, dão-se muito bem. Eu estive, por acaso, num almoço de confraternização que aconteceu na sexta-feira, onde fomos todos convidados. O Dr. Bali não foi, penso que não estava cá, mas foste convidado, Dr. Bali. Sim, fui convidado. Infelizmente cheguei tarde naquele dia. Acabava de chegar a Luanda, sim, mas fui. Exatamente. E, Leda, foi muito bonito de ver o Dr. Abel Chivukuvuku, que convidou como presidente e coordenador do Parajá, que vai haver congresso, acho que em 2026, depois do congresso da UNITA, também esteve lá o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, que é o presidente da UNITA. E percebia-se a irmandade que existe entre eles, portanto, a convergência de ideias e, naturalmente, o respeito mútuo que têm uns pelos outros. Estiveram presentes também pessoas ligadas ao MPLA, assumidamente ligadas ao MPLA? Sim, estiveram. Não estiveram. Tiveram fazedores de Pelo menos opinião. não viste? Não O vi, doutor não vi. não viu, peço Não vi. desculpas. Não vi. Pelo menos não viu. Tiveram jornalistas, né? Jornalistas. Os jornalistas estão em toda parte, Todos. desde que nos Jornalistas, chamem, nos permitam sim, estar para exatamente. cobrir e poder transmitir até. Exatamente. Jornalista. A semelhança É do que neutro. tinha feito o Esteves Hilário, secretário do MPLA, quando nós fomos convidados também Sim, para sim. aquele almoço de confraternização. Leda, deixa-me dizer que faz muita diferença os políticos nos informarem a nós que fazemos opinião e a vocês, jornalistas, sobre quais são as suas intenções. Representamos melhor, inclusive, a própria política nacional quando eles nos convidam para estes encontros. E de resto, naturalmente, que é o que vai acontecer agora. Há um grande problema que nós temos estado a refletir, que é, de facto, a Frente Patriótica. Mas a Frente Patriótica é uma convergência de vontades. De modo que a UNITA aceite ou não em 2025 a realização de uma coligação. Eu penso que não passaria no Tribunal Constitucional, teria muito trabalho, mas é uma convergência de vontades. 2027? 2027. 2027, no caso. 27 para as eleições. O Congresso... 25? Não, o Congresso da há um UNITA é em Congresso da 2025. UNITA é 2025, Nós temos mas a coisas coligação é interessantes a 2027. Sim. Para eleições, no caso a coligação é para as eleições. É para as eleições, sim. Uma coligação eleitoral. Né? Mas é muito interessante, Dr. Bali, porque vai reforçar, de facto, o nosso sistema político. E eu apoio, naturalmente, esses 7 deputados que saíram e que vão fazer o seu trabalho porque têm que levar o partido à frente, Leda. Leda, se me permite 2 minutinhos, doutora há uma coisa que eu Bali. preciso realçar, não tanto a questão do Dr. Paquice, que pontos coloca o Dr. Abel Chivukuvuku no pedestal de todos os políticos, por causa do que eu acabei de dizer. Está na mas lista. há uma característica... Eu acho que é uma lista, né? Sim, mas há uma característica... Para mim, os melhores são aqueles que ganham e é assim em competição, mas não deixa de ter qualidades muito interessantes. E uma delas é essa que eu quero realçar. O Dr. Abel é daqueles políticos que conhece os contextos e os espaços. Por exemplo, essa questão de convidar os fazedores de opinião. Pelo menos eu recebi o convite e agradeci, e na altura disse que se chegasse cedo estaria sim, senhora, de boa vontade. Mas, Leda, isso não acontece com os outros partidos na oposição que não fazem. Portanto, essa percepção de que a política se faz com ética e que a política se faz para as pessoas e que nós somos adversários circunstanciais é um condimento interessante que o Prajá, por via do seu coordenador, traz na praça política. Agora, esperar que isso
contamine todos os outros, Peleda, porque precisamos ter paz na política e perceber que a política tem o seu espaço, mas no final das contas somos todos angolanos.